Olá, o Fala Pelais dessa semana na Rede TV, com o nosso convidado de hoje, o nosso vereador de Vitória, Leonardo Monjardim. Léo, tudo bem? Tudo ótimo. Fico feliz aqui você aqui no programa da Rede TV, no Fala Pelais. Você é um grande vereador, né, Léo? E falando no nisso, tamanho Léo, nas ações? Não é nos dois. Falando nisso, você parece que você já tem mais de 2 anos que você é vereador. Só tem quanto tempo você é vereador, Léo? 6 meses. Com 6 meses você já está aparecendo desse jeito, Léo? Estamos trabalhando bastante, né? Fizemos um bom planejamento antes de entrar. Como a gente sabia já em outubro que assumiríamos, né, no início desse ano, eu me dediquei os últimos 3 anos do ano passado, para fazer um bom planejamento, já desenvolvi alguns projetos, de maneira que quando eu cheguei na Câmara, logo nos primeiros 15 dias, então, nós fizemos mais de 600 proposições em apenas 15 dias, porque eu já levei para a Câmara tudo elaborado, somente para realmente implantar no sistema e fazer com que os projetos, leis, indicações e as demais proposições pudessem correr já dentro da casa. Você assumiu o lugar do vereador Givan da Federal. Só se ele não ganhasse para deputado? Não, inclusive a programação era de que eu assumiria já 1º de fevereiro, já que ele havia ganho a eleição para deputado federal e a posse seria só dia 1º de fevereiro, mas eu entrei dia 21 de dezembro em função da cassação dele por infidelidade partidária. Então eu consegui ganhar 40 dias a mais de mandato, foi o que me ajudou bastante também para que a gente pudesse viabilizar nossos projetos. Seu partido é o Patriota. E ele hoje em dia... Hoje ele é o PL, né? PL, ele elegeu, né, em 2020 pelo Partido Patriota e depois migrou para o PL para disputar a eleição de deputado federal. Hoje eu vejo lá na Câmara você fazendo um trabalho bacana, essas coisas todas, porque quando eu passei pela Câmara, era 21 vereadores. Agora parece que está voltando 21 de novo, Léo. Foi aprovado esse ano, né, para que a Câmara, a partir da legislatura que inicia-se em 2025, terá 21 vereadores. Só isso, os 21 vai voltar porque o número da população, o povo tem hora que não está achando que está aumentando por conta, não Até né? 2004, a Vitória já tinha 21 vereadores, mas aí o presidente naquela ocasião alterou a lei orgânica, reduzindo de 21 para 15. Sim. Mas a Constituição, inclusive, já permite que Vitória tenha 23 vereadores, porque é proporcional à sua população, né? Assim, o número vai crescendo e o número realmente de vereadores tem que crescer. Você vê a Serra, Vila Velha, é maior que Vila Velha, né? Tem cidades no interior, inclusive, muito menor do que Vitória, que já tem 17, 19, 16 vereadores, né? E hoje, Léo, esses 6 meses você como vereador, você está trabalhando tanto na Câmara que você hoje tem um cargo que na minha época não tinha, na corregedoria. Não existia corregedoria, ninguém sabia. E você hoje é o presidente lá, né, Léo? Eu tive a oportunidade no início do ano de ser eleito corregedor-geral da Câmara Municipal de Vitória, e um dos compromissos, logo que meu nome foi ventilado para assumir esse cargo, que eu condicionei que eu agiria conforme a luz da lei, do direito, para que a gente desse transparência, independente do que ocorresse dentro da Câmara. Felizmente ou infelizmente, nós já tivemos esse ano já 2 pedidos de cassação de vereadores, que fez com que a gente venha trabalhando bastante nesse cargo também dentro da Câmara. Hoje tem um vereador, o Armandinho, que está numa situação até complicada, está afastado até da Câmara, e tem outro vereador com você também? O vereador, no caso, Chico Rossi, o processo dele já foi arquivado em função de as acusações não ter prosperado, né? Tinha uma relação com o assessor dele e, como a corregedoria, a competência dela é para apurar somente casos de vereadores, então o processo dele foi interrompido na própria admissibilidade. Inicialmente eu já tinha acatado o processo, eu tenho a compreensão, Pelais, que qualquer denúncia deve ser apurada. Sim. Eu acho que nós temos um velho costume no nosso país de achar que nada vai acontecer, que tudo vai acabar em pizza, que as pessoas não vão prestar atenção, vai ser engavetado. Eu acho que você passou pela Câmara de Vitória e deve ter vivido algumas coisas parecidas com essa. Então eu admiti, porque dentro do regimento interno a prerrogativa ela é unilateral, o corregedor tem essa competência de admitir ele imediatamente. Eu gosto de fazer isso. Em seguida sorteamos o relator, que foi o vereador André Brandino, que apurou um pouco mais e teve a compreensão de que, se tratando de um assessor, o vereador não responderia pelos atos dele. Então, dessa forma, foi votado no colegiado e foi aprovado por unanimidade o arquivamento do processo do Chico. Já o outro vereador, ele já encontra-se preso ainda,
é um assunto mais complexo, existem 7 processos tramitando de segredo de justiça, então a admissibilidade ela foi acatada por mim como corregedor-geral e depois foi feito um relatório da vereadora Carla Cosi, que apresentou e também foi aprovado com 3 votos favoráveis ao prosseguimento e 2 de abstenção. E agora a gente está instruindo o processo para averiguar, certamente vamos ouvir algumas pessoas, vamos dar oportunidade do vereador, através de seus advogados, fazer as suas defesas, né? E em seguida para que a gente possa elaborar um relatório conclusivo, né, baseado nas acusações que são feitas e nos processos que estão correndo de segredo de justiça, para depois encaminhar em plenário para votação. O vereador, na minha época lá, em 2000, era uma emenda que tinha, se você ficar 5 sessões sem aparecer, você perdia o mandato. Isso, como ficou isso, você sabe? Então, é uma compreensão, tem uma tese jurídica qual é a proteção dessa emenda, desse artigo, né, que anteriormente? Era para que a cidade não tivesse prejuízo. Um vereador passa a faltar, o regimento interno hoje se fala assim, em 120 dias de ausência. Mas nesse caso, o que ocorreu? É que imediatamente, com o afastamento do vereador que foi preso, foi convocado o primeiro suplente. Então, de maneira que não há um prejuízo, né? Pelo menos essa tese você entende que não há um prejuízo para a cidade, porque hoje, como você tem a questão do partido, na última eleição os vereadores são eleitos por um único partido, única legenda, não tem mais aquela figura da coligação, que às vezes você tem um vereador que se elege no partido, o primeiro suplente é de outro. E às vezes você não tem. Então, nesse caso, nem o partido saiu prejudicado, porque o primeiro suplente também é do partido, que é o Podemos, e a cidade também não se sentiu prejudicada, porque também houve a substituição. Então, razão disso, subtraiu a figura da questão da ausência do vereador de 120 dias dentro de acordo com o regimento interno. Porque nesse caso ele não houve um dano nem para o partido, nem para a sociedade. Sim, com o afastamento do vereador Armandinho, os assessores dele, como ficou isso na Câmara? Então, aí veja bem, quando você sabe que o cargo de vereador os assessores de livre nomeação. Uma vez que o vereador ele realmente está afastado de suas funções e é substituído por o seu suplente, o seu suplente que tem o direito de nomear os seus assessores. Então, na medida que foi deliberada a convocação do novo vereador, né, o vereador primeiro suplente, automaticamente os demais assessores do vereador Armando Fontoura imediatamente foram todos afastados dos quadros como funcionário da Câmara. E agora esse projeto lá de vocês, qual o prazo agora que você vai ter? Porque já vai completar quase 120 dias, né? Que ele está preso. O que ocorre? Não, tem mais. Ele já está. Daqui a 14 dias, né, ele vai estar completando 7 meses de prisão. O que ocorre? O regimento interno, depois da admissibilidade, a gente tinha 5 dias para distribuir o processo para a relatora sorteada, que por acaso foi sorteada novamente a vereadora Carla Cosi. Agora ela tem um período de 30 dias úteis para fazer a construção do seu relatório final, mas podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então a gente tem aí possivelmente, num pior cenário, 40 dias, mas podendo ser renovado também. Então está no curso natural realmente do tempo, né, normal. Realmente aconteceu isso aí, foi um sorteio. Porque eu vejo um comentário, porque a menina é do PT. Não tem nada a ver porque ela é do PT, né? Não acredito nisso. E também, então, recentemente, dentro do nosso espectro político, da direita, eu sou um político de direita, houve também esse questionamento, até um debate nas redes sociais com um deputado federal em relação a isso, dizendo que eu estava junto com o PT para caçar um vereador de direita. Eu, por exemplo, tenho agido conforme a luz da lei, cumprindo rigorosamente o que diz o regimento interno e o código de ética, e da mesma forma eu tenho certeza que a vereadora também agirá dessa forma. Também teve uma suspeição de um outro vereador que pudesse ter algo pessoal contra o vereador, mas nós temos ali um trabalho assim, eu particularmente, Pelaz, eu acompanho já os trabalhos da Câmara há muito tempo, e eu vejo hoje a Corregedoria trabalhando bastante. E a gente tem esgotado todo o tempo que é necessário para isso, buscando sempre as informações, buscando a profundidade das acusações que foram feitas, com relatórios bem precisos. A gente tem acompanhado isso, né, nos 2 casos em que nós tivemos. Então, acho que isso que é importante, a Corregedoria realmente cumprir o seu papel, porque nós temos, quando eu digo que a gente admite um processo de cassação para averiguar e fiscalizar, nós também estamos dando a oportunidade para aquele acusado de exercer o seu princípio do contraditório e da ampla defesa.
porque percebe-se que quando a gente faz a admissibilidade de uma ação, dá a impressão que a gente já está condenando a pessoa. E não é verdade, a gente está dando a oportunidade, inclusive, de ela apresentar documentos, testemunhas, né, sua defesa, dar sua sustentação. E nós também, como membros da Corregedoria, fazer o nosso trabalho. Então, eu acredito que se o vereador tiver condições de oferecer uma boa defesa, com testemunhas, com provas materiais, de que tudo aquilo que ele tem sido acusado não procede, não terá dificuldade nenhuma, ele não será condenado. Agora, obviamente, se tiver algo errado, não é pelo fato de ser de direita que nós sermos de direita, nós temos que absorvê-lo. Nós temos que ter a responsabilidade com o cargo, acima de tudo, a responsabilidade com o direito e a responsabilidade com a sociedade. Eu espero que no final a gente possa chegar a um resultado justo, sobretudo pautado pelo direito, para que a gente possa realmente chegar à melhor solução. Realmente você foi eleito nesse cargo para não ser esquerdista nem direita, né? Exatamente. O nosso mandato tem um espectro de direito. Defendemos pautas de direito, defendemos projetos de direito, mas isso não pode se estender a defender os políticos de direito caso estejam cometendo algum tipo de infração, que não é o que eu quero dizer que aconteça nesse caso. Nós estamos num processo ainda de apuração dos fatos. Eu acho que tem muita gente precipitada, muita gente fazendo um pré-julgamento, muita gente não conseguindo compreender a função da corregedoria e muita gente mal intencionada achando que a gente tem que ser corporativista. Não, o nosso compromisso é com a cidade, nosso compromisso é de fazer a coisa correta. Que você foi eleito para defender a população de Vitória. Exatamente. Não é para ele colocar a mão em cima de Exatamente. ninguém, não é isso? Inclusive, fui mal compreendido numa fala, no discurso dentro da Câmara, que eu falei exatamente isso. O meu compromisso é com a cidade de Vitória, independente que a pessoa seja de centro, de direita ou de esquerda. Pautas são coisas completamente diferentes, é o que a gente defende, o espectro da direita. Mas a responsabilidade enquanto vereador, nós somos 15 vereadores para atender aos munícipes de Vitória, desenvolver a cidade de Vitória. Então, não tem nada a ver. E neste caso, como corregedor não vai ser diferente. Nós vamos agir conforme reza o estatuto, o regimento interno e a lei orgânica e o regimento interno da casa, código de ética. Vereador, o Fala Pelais vai para o intervalo, já voltamos já. Olá, o Fala Pelais está de volta com o nosso vereador Léo Monjardim. E aí, vereador, tudo bem? Tudo ótimo. Monjardim, a sua família é muito conhecida. E você mora ali na região de Fradinhos, né? Fradinhos, e todo mundo gosta de você, da sua família, essas coisas todas. Léo, e daqui para frente do seu mandato, você tem 6 meses. Com 6 meses, está parecendo que você já tem 4 anos, Léo, de mandatos. Você imagina você com 4 anos. Com 6, você está fazendo isso? Quando eu assumi, Pelais, eu falei, eu tenho um prejuízo de 2 anos. Eu falei, eu preciso fazer esse ano ser correspondente a 3. Então a gente tem acelerado bastante, feito um mandato bem eclético. Eu tenho a minha linha ideológica é a direita, mas eu tenho feito essa autocrítica para nossos mandatários, né, da direita, porque estão jogando muito no campo ideológico, esquecendo um pouco de debater a cidade, debater o Estado, debater o Brasil. É óbvio que tem exceções, eu inclusive sou uma delas, porque a entrega de um mandato ela não pode ser só no campo ideológico. A gente não pode ficar só num debate de sustentação oral sobre ideias dentro da Câmara. Nós precisamos articular políticas públicas para entregar à sociedade. Então, agora recentemente fizemos, por exemplo, uma intervenção muito importante na área da saúde, que é o diabetes, o DM1, que é uma coisa que é muito séria, que atinge as crianças, né, já prematura, inclusive, que gera um transtorno enorme para a família e para o ser humano. Estamos fazendo discussão agora de botar o Libre, que é um aparelho que evita, porque tem crianças que levam de 7 a 8 agulhadas durante o dia, tem que ter um acompanhamento de medição totalmente, praticamente em tempo real, o dia inteiro. Isso vem ser uma política pública muito importante. Estamos também atuando muito numa área de incentivo à leitura, que é a construção, que eu falo que um país só pode se tornar um grande país se você constrói uma sociedade bem informada, bem instruída, e é importante a leitura, é um instrumento de transformação de uma sociedade. Então, agora, recentemente, aprovamos um projeto instituindo no município de Vitória a Academia Estudantil de Letras, que é um projeto que vai fomentar o incentivo à escrita e à leitura. Estamos também atuando muito na questão do meio ambiente. Agora apresentamos um projeto, por exemplo, questão dos apicultores, mas não apicultores, tem até um nome diferenciado, porque são aqueles que
cuidam de abelha, criam abelha, mas sem ferrão, porque hoje tem uma espécie de árvore hoje plantada nas praças e em muitas partes da cidade que mata a abelha e o beija-flor, porque é uma flor que ela é doce, adocicada, ela vai lá para pegar esse açúcar da flor, mas ela tem uma composição química lá que leva à morte, tanto das abelhas quanto do beija-flor. Então nós estamos fazendo esse projeto, já passou na Comissão de Justiça e provavelmente será votado em plenário em breve. Recentemente também aprovamos agora, que deve ser sancionado pelo prefeito, um projeto colocando GPS nas vans escolares, para que os pais possam ter em tempo real, saber o controle do seu filho, onde ele está, né? A gente já viu algumas matérias aí, algumas situações de pedofilia hoje está muito forte, né, dentro da nossa sociedade. Então a gente está agindo nesse intuito, é dar maior segurança para essa criança e a tranquilidade para os pais, acompanhar em tempo real onde seu filho está. Então, assim, é um mandato que vai para a educação, para a saúde, para a segurança, discutimos mobilidade urbana, meio ambiente, a transformação da cidade no sentido de encaminhar junto àquele conceito das cidades inteligentes. Vitória hoje é uma cidade que acaba se destacando no cenário nacional nesse aspecto também, mas precisamos avançar em algumas outras ações. Então, assim, é um mandato realmente que não está só dentro do campo ideológico, como também defendo lá a escola sem partido, defendi a escola cívico-militar, que ela traz uma disciplina muito grande, um aprendizado, isso tem se mostrado nas estatísticas, onde foi implantado o resultado, tanto disciplina como desempenho, inclusive a defasagem também dos alunos, mostra que a escola cívico-militar tem sido um bom exemplo para que a gente possa apostar nesse projeto. Então nós defendemos dentro do campo ideológico, mas também um mandato muito propositivo para a cidade. Só de indicações, hoje nosso mandato está chegando a 900 indicações. Mas não é só indicar, você teve essa experiência como vereador, não é só protocolar um pedido. É você articular depois esse pedido junto aos secretários e viabilizar a execução deles. E hoje nós temos um aproveitamento que está chegando a 70% das nossas indicações sendo executado. Então é um resultado bastante... Eu tenho tratado a gestão do mandato como uma gestão de empresa, buscando atingir metas, objetivos. Nós traçamos muito bem o que nós queremos atingir. Por exemplo, na área do esporte, nós atuamos muito fortemente com o basquete, porque eu tenho a compreensão que se o político ele começa a também querer ser dono de tudo ou fazer tudo, ele acaba não fazendo nada. Então nós fizemos uma subdivisão de ações, é um mandato eclético, onde a gente atua em esporte, cultura, educação. No esporte, mas a gente você tem um primo, né? Um primo que foi campeão, né? Eu fui atleta, né, durante muito tempo, fui remador e fui jogador de basquete, inclusive da seleção capixaba. Então, por isso a minha aproximação com o basquete, mas obviamente o esporte, eu compreendo o esporte não só como saúde também, mas como entretenimento, mas também como hoje é um ativo econômico. Hoje a gente vê quantas pessoas conseguem dar o sustento à sua família através do esporte. Durante muito tempo só o futebol dava essa possibilidade, mas hoje os esportes amadores também, como vôlei, basquete, remo e outros tantos, têm profissionalizado muitas pessoas. Então eu acho que é importante a gente ter essa compreensão que o esporte vai para além desse lazer. Ele pode ser um ativo econômico de geração de emprego e renda. Então eu acho que é importante o mandato ter esse olhar. Então, a gente vereador, também sobre autismo, o que você acha lá, você como vereador, algum projeto para a gente falar sobre autismo? Então, eu tenho discutido isso, mas de uma forma coadjuvante. Hoje nós temos vereadores na Câmara que já têm essa pauta já há algum tempo, eu tenho um maior conhecimento sobre ela, então assim, eu auxilio em apoiar a bandeira, mas não tem sido um carro-chefe em função de ela estar sendo muito bem representada por outros vereadores que já vêm trabalhando isso há pelo menos 8, 10 anos. Então eu busquei tentar abraçar nesse primeiro mandato, que até sobre esse aspecto eu avaliei. O que está faltando um representante? Então a gente percebe hoje assim, que em algumas áreas faltava um representante legal. Essa situação, por exemplo, do diabetes, eu fiz uma audiência pública agora recentemente, e o que eu mais ouvi, tanto dos médicos quanto dos pais que estavam presentes, que enfim chegou um vereador para olhar por nós e abraçar essa causa. Então eu acho importante a gente ser inovador em alguma coisa que seja importante para a sociedade. Bom, bacana eu ser como vereador, tem alguns que não só balança a cabeça para o prefeito, você age, eu já vi, você... A minha posição, eu sempre falo, as pessoas às vezes perguntam se é situação ou oposição. Eu me assemelho do prefeito por duas razões. Primeiro, pelo que é um homem conservador. Isso é importante. E o segundo, que eu acredito na austeridade dele, da administração dele. Eu acho que é importante termos políticos hoje que tratam o recurso público com seriedade. Mas eu digo sempre que a minha relação com ele é muito republicana, porque eu acho que o político tem que ter autonomia.
Você não pode sempre votar com o governo, mesmo que as coisas sejam ruins, por exemplo, para determinada classe profissional, ou servidor, ou mesmo para a cidade. Então a gente tem que ter um mínimo de autonomia, mas essa relação respeitosa ela é muito importante. Eu acho que com muitas mãos que se constrói uma cidade, né? E eu não acho diferente na relação da Câmara com a Prefeitura, mas sem dúvida nenhuma a independência dos poderes é muito importante. Você na Grande Vitória, você atua em todas as áreas na Grande Vitória, né? Então, eu também tenho essa concepção de que o vereador que quer abraçar toda a cidade, ele acaba não tendo. Mas na verdade, porque nós temos a prerrogativa, que é a principal, que eu chamo de posicionamento difuso, que é a fiscalização e a formulação de projetos de lei. Isso a gente abrange a cidade, né? Obviamente, especificamente, determinada lei pode ser específica para determinada região, mas normalmente ela é difusa, porque é uma lei municipal. Da mesma forma, a fiscalização também, o rendimento dessa fiscalização se dá para a cidade. Mas a gente sabe, você teve essa experiência como político, o vereador ele é a ponta, né? É o que está mais próximo da população. Então, querendo ou não, você acaba sendo um interlocutor da sociedade com o Poder Executivo. Então, você acaba criando uma geografia política, né, para você representar. Então, hoje eu estou muito assim, na região norte, que eu tenho muita relação, como nos bairros de Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia, as Ilhas, Praia do Canto, e depois a região 3 e o centro da cidade. São locais que eu tenho atuado muito pelas relações pessoais e a qual eu já desenvolvi algumas ações, né? Porque ali naquela região sua mesmo, ali de Fradinhos... Jutuquara, Barra de Lourdes, Santa Cecília, Fradinhos... Ali tem muita coisa para trabalhar e fazer muito, bastante. A gente tem olhado, tem tentado dar um olhar mais aprimorado para o Morro do Cruzamento. Temos muitas indicações que ainda não foram efetivadas porque requer desapropriações, elaboração de projetos, então demora um pouco mais, e por eu ter apenas 6 meses de mandato, esse tempo ainda não foi suficiente para que a gente executasse algo naquela região, mas é um olhar bem aprimorado que a gente tem para aquela região, que é uma região que nada foi levado para lá até hoje. Então, acho que a gente vai avançar nos próximos meses aí para atender um pouco aquela comunidade também ali do Morro do Cruzamento. Vereador, nós estamos chegando ao final aqui do Fala Pelais na Rede TV. Eu gostaria de você colocar essas considerações, entendeu? Como você começou na política, essas coisas todas, para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Bom, eu comecei pela política através da história. Você sabe, eu sou escritor, sou membro da Academia Espírito Santense de Letras, fui presidente do Instituto Histórico e Geográfico e, em determinado momento, eu me dediquei a uma pesquisa histórica sobre a chegada da minha família do Espírito Santo e fui identificando a vida pública muito próxima dela, vários monjardins. Hoje, inclusive, no meu gabinete, eu tenho um quadro que eu registrei com 14 monjardins que tiveram atividade política, foram prefeitos, senadores, deputados, governadores de estado. E eu me apaixonei pela vida pública, eu percebi que eles tinham uma missão de contribuir para a nossa cidade, para o nosso estado. E me despertou o desejo de participar e dar minha contribuição também. Comecei inicialmente ocupando cargos, né, diretor, gerente, depois secretário, sub, e depois surgiu a oportunidade, foi natural, né? Você começa a participar, você começa a ser convidado por um partido, por outro, de poder ser candidato. E foi aí que surgiu essa possibilidade, e hoje, graças a Deus, fui agraciado com a possibilidade de ser um vereador da cidade de Vitória e está dando a minha aí humilde contribuição para que a gente possa melhorar um pouco mais a vida da nossa cidade. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, esse convite e dizer que o seu trabalho é extremamente importante para a vida social do nosso estado. É uma oportunidade de a gente estar falando aqui não só sobre a gente, mas falar sobre as coisas da nossa cidade, do nosso estado. Agradecer a RTV também, né, que nos proporciona essa grande possibilidade realmente de dizer um pouco o que a gente está fazendo para o nosso estado. E vamos convidar você para vários outros programas. Obrigado, será um prazer. Fala Pelais, fica por aqui, até semana que vem.